Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Hoje, continuando o estudo do Espiritismo na sua mais simples expressão. Eu estou aqui com o Michel. Então, Michel, se apresente para o público. Boa noite, Eric. Boa noite a todos. Daqui a pouquinho o José vai entrar. Ele não pôde entrar agora. Daqui a pouco ele vai estar aí conosco. Sejam bem-vindos ao nosso 36º estudo da obra O Espiritismo na sua mais simples expressão. Estamos caminhando para o final da obra. Lembrando que são 60 itens. A gente está no item 50. Lembrem sempre de curtir, compartilhar o nosso estudo para nos ajudar. Tragam pessoas para participar, pessoas que queiram aprender. Participem do nosso estudo, tragam questões. A gente nem sempre vai conseguir responder tudo ou de maneira satisfatória, mas alguma ajuda a gente tenta dar, uma indicação, um comentário, uma reflexão. Então sejam bem-vindos. A gente vai hoje para o item 50. Semana passada eu não pude participar, mas agora vamos dar seguimento aí. Eu sei que o Eric e o José trataram muito da prece na semana passada, né? E agora ele continua na prece ainda. Nesse item 50 ele conclui, né? E eu vou ler os 50 aqui, eu comento e depois devolvo para o Eric para ele também fazer os comentários dele. Então, item 50, Kardec falando ainda sobre a prece. Cada um ore segundo suas convicções e o modo que acredita mais conveniente, pois a forma não é nada, o pensamento é tudo. A pureza de intenção e a sinceridade são essencial. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras, que se assemelham ao barulho de um moinho e onde o coração não está. Então, ele finaliza esse resumo, essas máximas sobre a prece, né? Deixando muito claro como o Espiritismo entende a prece, né? Já que é um princípio do Espiritismo, a prece. Ele já deu aí teceu algumas considerações sobre, e ele termina então deixando bem claro como que a gente vai recomendar a prece e fazer a prece. Segundo as suas convicções e o modo que acredita mais conveniente. Então, a forma de fazer a prece é particular de cada um ou de cada grupo particular, né? Lembrando a ideia de grupo que Kardec tinha no século XIX, se você tem aí o seu grupo familiar ou de amigos onde todos comungam da mesma ideia, do mesmo modo, das mesmas convicções particulares, essas que não têm a ver com o espiritismo não cabe ao espiritismo tratar delas, você ou os seus façam a prece como acharem mais conveniente, né? Aí ele deixa bem claro que o que importa é o pensamento, tanto que ele diz que o pensamento é tudo, né? Então, o que toda prece tem que ter? Aí, caso a gente ficasse em dúvida sobre o que ele quer dizer com pensamento, né? Ele diz, ó, pureza de intenção e sinceridade são essencial. Então, a pessoa tem que fazer algo de coração mesmo. Ela tem que abrir o coração, ela tem que mostrar um desejo sincero, né? Na sua prece, tem que ter verdade. Então, portanto, é algo interior. Não adianta a pessoa, na forma, tentar fazer palavras bonitas, enfeitadas, tentar fazer alguma coisa simplesmente na forma, se não tiver o coração ali, o sentimento, a verdade, a intenção pura. Então, mesmo que a gente seja espírito imperfeito, né? A gente tem 1000 defeitos, mesmo que a gente tenha, nesse momento que a gente vai fazer a prece, independente dos nossos defeitos e dos erros que a gente já tenha cometido,
é importante que a nossa prece seja sincera, é de alguém que quer aprender, é alguém que quer ajuda, é alguém que quer agradecer, é alguém que quer realmente que os bons espíritos naquele momento auxiliem, né. Então fica muito claro isso, é muito racional isso, a gente pensar, dessa maneira, é algo simples, percebe? Qualquer pessoa pode, portanto, fazer uma oração, não há pessoas especiais, melhores que as outras, pessoas que são mais dignas, alguém que, a pessoa fala mais bonito, a pessoa tem mais conhecimento. Veja, para a prece não interessa isso. A pessoa mais simples possível pode fazer, até a mais erudita. Né? É uma coisa universal para todos. Lembra, o Espiritismo é uma ciência. E é uma ciência muito simples, não tem enfeite, né? Então, como a pessoa diz assim, mas eu me sinto confortável fazendo a minha prece assim, faça do jeito que você se sentir bem, hum, lembrando sempre que o importante é o pensamento. Nota, é muito cristalino, muito simples e remete ao próprio Cristo, né? O próprio Cristo é um exemplo de simplicidade, né? Veja, as próprias pessoas que das quais ele se rodeou para transmitir os seus ensinamentos eram sempre pessoas simples em diversas ocasiões, não tinha nada de complexo, né? A gente, no decorrer da história, o ser humano foi criando rituais, formas que não tinham nenhuma necessidade e que acabaram substituindo o essencial, né? Que é o coração, o sentimento, a sinceridade, a pureza de intenção. Então, ele encerra aqui, né, nessa obra, de uma maneira muito. Notem que o objetivo da obra é justamente falar com todas as pessoas, né? É uma obra para a pessoa que está começando a conhecer o Espiritismo, e veja que é muito simples a pessoa entender. Se alguém estiver aí nos assistindo, né, que seja novato no estudo do Espiritismo, o Espiritismo vê a prece como algo que o que importa é o interior, né? O que importa é o coração, o sentimento. Essa será ouvida, né? Essa será ouvida. Por isso que a gente vai ver até mesmo criminosos, exemplos da Revista Espírita de criminosos que, mesmo tendo cometido crimes e até estarem na prisão, naquele momento que elas foram realmente sinceras e oraram aos bons espíritos, os bons espíritos não negaram a assistência. Percebe? Não é que esse criminoso não vá pagar perante tanto a lei humana quanto a lei de Deus pelos seus erros. Mas isso não significa que ele não receba a ajuda dos bons espíritos. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a isso, para que a gente não pense aquela coisa que às vezes acontece, né, da pessoa querer ser humilde demais e ela começa a achar que nada ela é digna, nada ela pode. Não, o Espírito deixa muito claro, você pode ser a pior pessoa que exista, mas se naquele momento você for sincera, porque os espíritos leem o nosso pensamento, então não tem como enganar eles. A gente pode enganar a gente, né? Eu posso enganar aqui no corpo, outra pessoa que está no corpo, mas os espíritos não tem como enganar. Se por acaso a minha prece não for sincera, eles vão saber, mas se for, todos vão ser atendidos, né? Os bons espíritos não negam ajuda. Então, esse é uma boa síntese da ideia da prece, né? Como todos os princípios do espiritismo, né? Eles vão ser usados de maneira simples e por todos, desde que atendam alguns requisitos muito simples, muito que qualquer pessoa pode ter, né? Então, esse é meu primeiro comentário sobre os 50. Eu deixo para te comentar também agora, Eric. Perfeito, né? Lembrando, né, a prece, Kardec fala bastante dela na terceira parte do Livro dos Espíritos, na lei de adoração e no Evangelho, né? No próprio Evangelho, Kardec coloca lá no final preces decoradas, né? Ele vai explicando com a própria oração dominical, ele vai explicando ali o sentido, mas é claro que o mais importante não é
você decorar ou a quantidade, né? O que importa realmente é o pensamento e a sinceridade. Lembrando que a prece, ela sempre é atendida se for para um pedido moral. Então, se você pedir força, fé, resignação, paciência, sempre será atendido. Nem sempre na questão material, né? Claro, mas na questão moral sempre, né? E o nosso anjo da guarda está sempre à nossa disposição de nos auxiliar, né? Então a gente tem que ter esse hábito da prece ao anjo da guarda, aos bons espíritos, né? E ele diz ali, né? A, cada um segundo suas convicções. Então não importa se você chama Deus de Alá, de outra coisa, ou a forma, né? Se você usa um ritual, o importante vai ser a sinceridade, né? Por isso, inclusive, que Kardec aceitava nas reuniões pessoas de diversas religiões, né? Ou seja, cada um orava ali segundo o seu fora da reunião, cada um orava ali segundo ao seu credo, mas na reunião ali, claro, eles não misturavam as coisas. Então, mas não tem problema nenhum se a pessoa quiser orar de determinada forma, com rito, enfim, o importante vai ser a sinceridade, né? A pureza de intenção e a sinceridade são essencial, como diz aí. Agora, se for algo mecânico, né, vale muito mais uma prece curta com sinceridade do que um longo tempo de preces que se tornam, como diz ali, um barulho, né, de um moinho, né? Ou seja, quer dizer nada, é só uma quantidade de palavras que não tem efeito, né? E a gente sabe que a prece, o que dá qualidade aos fluidos é o pensamento, né? Não é a palavra. Isso a gente estuda na Gênese, no capítulo 14 das leis dos fluidos. Ou seja, a palavra a palavra é material, não quer dizer nada, né? A palavra é o som vibrando, né? O que dá qualidade aos fluidos é o pensamento. Então, é o pensamento que vai atuar pela prece nos fluidos e vai produzir algum efeito, né? Então, pela lei dos fluidos, a gente entende isso, a gente entende pela ciência espírita como a prece a prece no espiritismo é algo científico, né? Porque está de acordo com a lei dos fluidos. Eu já vi alguns grupos que se intitulam laicos, né? Espiritismo laico, que eles não fazem prece, por exemplo, porque eles consideram algo religioso. Eles não entenderam a prece no espiritismo, que é algo científico pela lei dos fluidos, né? Enfim, como foi dito, não é a quantidade que importa. Né? Então, eu já dei exemplo aqui que no meu primeiro centro se rezava Ave Maria, né? Porque realmente tem esse ruído da cultura católica. A gente sabe da história do espiritismo, que o espiritismo foi criminalizado no Brasil, então ele teve que se adequar à religião que era a majoritária católica, né? Então, mas no espiritismo kardeciano original, a, a prece, o que importa realmente é a intenção, o pensamento, né? Não ou seja, o que importa não é a forma, é a essência, o conteúdo, o pensamento. Enfim. Michel, não sei se quer falar mais alguma coisa sobre esse item. Enquanto tu falava, eu estava pensando mais algumas coisas aqui, que até ajudam a gente a preparar para o item 51. Essa questão que tu estava colocando que muitas pessoas, no próprio movimento espírita, surgiu uma linha que não faz prece, há pessoas que a gente sempre toca nesse ponto, né? Há pessoas no movimento espírita que não entenderam o porquê do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec fala de moral.
E é interessante, sabe que a cada dia eu vou descobrindo aí pela internet, canais espíritas novos e quando eu vejo que é sobre esse assunto que estão falando, eu presto atenção. E é muito interessante como muitos desses canais onde tem os seus palestrantes, quem fala sobre espiritismo, a pessoa não entendeu e na maioria das vezes não leu toda a obra de Kardec, não entendeu por que que o espiritismo tem uma teoria moral, por que que Kardec vai construir o Evangelho segundo o Espiritismo, por que que o Espiritismo vai ter preces, por que que lá no Evangelho segundo o Espiritismo vai ter um capítulo com exemplos de preces. Então são vários pontos que o palestrante não entendeu, e eu vejo as pessoas falando bobagem, porque não entenderam. Elas não entenderam, e por isso que é sempre importante a gente bater nessa tecla, né. As pessoas acham que foi uma escolha de Kardec no sentido que ele saiu da ciência e quis fazer alguma coisa ali para conseguir mais público, para dialogar com a religião predominante. Há várias teorias que as pessoas dizem, mas elas não leram o próprio Kardec explicando por quê. O porquê da prece, o porquê da moral, por que falar da doutrina do Cristo. Algumas pessoas não entendem por que Kardec se utiliza do linguajar que era próprio das religiões. Então, muitas pessoas que são mais da área da ciência e da filosofia, algumas, lembro, nem todas, elas têm um certo preconceito com a religião, porque elas não aceitam algumas coisas da religião. E aí, como Kardec utiliza algumas coisas da religião, alguns termos, a pessoa se sente incomodada, mas é que ela não entendeu, ela não leu, porque Kardec vai explicar. Então, Kardec é muito comum o Kardec usar termos que a gente tinha um significado dentro das religiões, e que ainda tem, e Kardec usa o mesmo linguajar, e ele vai explicar e ele vai deixar muito claro que ele faz isso porque há semelhanças na ideia, e o intuito dele não é que a pessoa abandone aquilo, mas que ela entenda melhor o que aquilo quer dizer. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Quando Kardec vai analisar, por exemplo, a Gênese lá de Moisés, Moisés falando, né, sobre lá na Bíblia, no Antigo Testamento, como é que tudo foi criado. Kardec chega, quando ele vai tratar disso, ele chega a dizer: o problema não está no texto bíblico, o problema era a interpretação que se dava para isso. Então ele vai deixar muito claro: o Espiritismo não vai negar esses textos. Ele só vai agora, através da sua ciência, ele vai poder interpretar de uma maneira científica, baseado na sua ciência, aquele trecho bíblico. Então eu não preciso jogar fora o texto, mas eu tenho que entender o que ele quer dizer. Então Kardec vai explicar, agora com a ciência espírita. Então por isso que ele vai falar em castigo, é por isso que ele vai falar é, Deus quis, Deus fez. A gente fica assim, mas parece uma ideia religiosa daquele velhinho barbudo sentado num trono fazendo alguma coisa. Mas é que ele usa esses termos para a gente entender agora, no entendimento espírita, o que, que isso quer dizer. E quando ele vai tratar de Deus, ele explica. Quando ele vai tratar da prece, ele explica. Quando ele vai tratar do castigo, ele explica. Então, tem pessoas que dizem assim: eu não gosto, Kardec usa lá o termo anjo guardião, eu não uso, eu uso espírito guardião. Veja, mas a pessoa não entendeu que ele pega justamente essa palavra para dar um novo significado. Só que esse novo significado não é totalmente diferente do significado antigo. Percebe? É por isso que ele se utiliza disso. Porque sempre se esteve muito próximo das verdades espirituais. Mas eu não tinha uma ciência para tirar o que era supersticioso, o que era
irracional. Então é mesmo, tem horas que ele usa até o termo céu e inferno para descrever o sofrimento dos espíritos. Justamente porque ele quer mostrar agora que o céu e o inferno é uma criação do estado do espírito que influencia nos fluidos e que no estado de perturbação ele cria, às vezes, cenas influenciadas pela cabeça dele, que ele acredita por real. Nota, então ele tem esse comportamento, mas ele explica muito bem por que ele faz isso. Porque as pessoas não param para pensar que se ele não faz isso, ele teria que criar uma linguagem nova para tudo. Bom, é exatamente, por exemplo, o que os filósofos fizeram. Muitos filósofos, eles vão, a partir do momento que vão criar o seu sistema filosófico, eles têm que criar toda uma terminologia nova para tudo que eles vão falar. Só que aí, o que acontece? Eu torno muito mais difícil o entendimento fazendo isso. É muito mais difícil o entendimento se eu faço isso. Então, Kardec foi mais inteligente. Aquilo que as pessoas acham que é um erro de Kardec, é um acerto de Kardec. Ele foi mais inteligente fazendo isso. Porque dessa maneira ele conseguia pegar aquilo que já se tinha noção, e simplesmente polir, simplesmente dar um detalhe novo para acrescentar algumas coisas e tirar outras. Mas a ideia geral já estava ali. Então é muito mais fácil fazer assim. Eu atinjo muito mais pessoas, as pessoas mais simples conseguem entender, e as pessoas mais eruditas também conseguem entender. Então, não é que ele deixe confuso, ele deixa muito claro o que ele quer dizer com cada conceito. É que ele usa conceitos iguais que já existiam nas religiões. Mas ele deixa muito claro qual é o conceito espírita daquela palavra. Ele seria um mau escritor ou teria errado se ele não deixasse claro o que ele está querendo dizer. Ou, por exemplo, como o movimento espírita fez depois dele. O movimento espírita hoje pega termos de outras doutrinas e tenta trazer aquele significado para dentro do espiritismo. Esse aí é um erro. Que aí o significado é diferente. Nota, Kardec pegou a palavra e deu um significado próprio para a doutrina. O que fazem hoje é tentar pegar o significado de lá e trazer para cá. Nota que isso é um erro. Então há muito disso. Há muito. Hoje eu estava vendo no Instagram, só para finalizar essa minha fala, eu estava vendo no Instagram um rapaz que tem um canal sobre espiritismo, vários vídeos, e ele dizendo bem, com essas palavras, ele disse assim, olha, Kardec errou no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso é ele dizendo. Kardec errou em alguma coisa que a gente precisa corrigir, porque quando ele fala das 3 revelações, ele fala Moisés, Jesus e o Espiritismo, mas o Espiritismo não é uma religião. Isso ele falando. Como que Kardec vai associar o Espiritismo com Jesus e Moisés, se Jesus e Moisés são religiosos e o Espiritismo é uma ciência? Nota, ele não entende, ele sequer leu com atenção o capítulo 1 do Evangelho, que Kardec explica isso. Kardec explica no Evangelho e explica depois na Gênesis. Ele chega a dizer que o Espiritismo é uma revelação diferente da de Moisés e de Jesus. Ele diz textualmente isso. Então ele não iguala. Ele diz que há revelações de diversos tipos, mas o Espiritismo é uma revelação própria e ele diz que é científica. Então, nota, a pessoa não lê. Como eu estou recebendo agora muito material, que as pessoas têm acompanhado os nossos estudos, né, Eric? Então, as pessoas me procuram e me mandam materiais, livros escritos pelo Movimento Espírita, com teses contrárias àquelas que a gente defende. O pessoal tem me mandado muito e eu estou lendo. Eu fico assim, meu Deus, o autor não leu, não entendeu tal parte. Não entendeu. Aí quando a gente volta lá para aquele. Tem um livro que eu estou lendo agora, que é um autor que defende as colônias espirituais. E é muito curioso como ele faz recortes das obras de Kardec
mas os recortes que interessam a defesa da tese dele. Mas aqueles recortes que não interessam, aqueles que colocariam problema na tese dele, ele não trata. Ele não ataca aqueles trechos. Mas ele deveria também tratar de todos os trechos, não só o que interessa a defesa da tese dele. Então é muito curioso isso. Então acho que eu estou puxando esse assunto, as pessoas podem achar que não tem nada a ver com o assunto. Mas agora, quando a gente lê o item 51, vai ter a ver com o que eu estou falando. A gente vai ver que é uma frase de Kardec. Se tu não quiser comentar mais nada, daí eu já leio, Eric. Não, só um ponto, né? Pode falar. Que hoje em dia a gente tem no movimento espírita brasileiro dois extremos, né? Tem o extremo místico, febiano, rostenguista, e tem o extremo que eles se auto-intitulam livre pensadores e laicos, né? Que até mistura com política, enfim, que nega qualquer laço com cristianismo, com religião, enfim. E Kardec, ele saiu, ele não está nesses extremos, né? Ele foi pedagógico, ele usou termos da religião porque ele partia, né, como um bom pedagogo que se instruiu com Pestalozzi, ele partia desses termos para se tornar mais compreensível, quando ele usa anjo, demônio, né, mas ele deixa claro que não é no mesmo sentido, né? Mas não que não tenha nada a ver com o sentido original, mas é uma compreensão nova. Né? Então, muita gente coloca. É engraçado como muitos espíritas hoje eles criticam a religião e gostam do materialismo, sendo que para Kardec é o contrário. O espiritismo é auxiliar da religião e inimigo do materialismo. Então, o materialismo que é o verdadeiro inimigo, não a religião. Né? Na verdade, Kardec coloca o espiritismo como auxiliar da religião. Né? No sentido assim, o espiritismo compartilha com as bases da religião, né? Deus, as penas e recompensas futuras, né? E auxilia a religião porque traz a comprovação da imortalidade da alma, né? Mas não é religião no sentido usual, só no sentido filosófico. Mas então as pessoas não entendem isso, né? E quando Kardec coloca o espiritismo como a terceira revelação, ele justamente ele coloca o espiritismo como a chave hermenêutica das outras, né? Por isso que é Evangelho segundo o espiritismo, né? E muita gente se perde em guerra de palavras, né? Como o Michel falou, não usar anjo, em vez de usar anjo, usar outra palavra, quando o que importa é o conceito, né? Não meramente a palavra. Né, sem falar que Kardec, na revista, analisou outras religiões também, né? Tem artigo da revista sobre o Islã, sobre o taoísmo, sobre a filosofia dos druidas, enfim. Então, só para entender essa relação do espiritismo com a questão da religião e do materialismo, né? Michel, o José aqui, entrou então antes talvez de ler o 51. José, pode dar, pode falar. Boa noite, gente. Boa noite, Eric. Boa noite, Michel. Boa noite a todos aí que estão acompanhando. Lauro, já vi dando boa noite dele aqui. Tive que entrar um pouco atrasado hoje, mas já estou a postos aqui para a gente pegar a segunda metade do estudo e continuar. Bom, vamos então continuar lendo, estudando essa obra importante de Kardec, né? Vi que vocês já estão comentando o item 50. Sobre o tema da prece, né? Que é esse tema que Kardec já vem comentando nos últimos itens. Então é isso, tô por aqui, posso dar minha contribuição, vamos seguindo o estudo aí. Isso aí, então seja bem-vindo. Eu vou ler o 51, comento um pouco e passo pro José, então. Depois, se ele quiser comentar alguma coisa sobre 50, também fica à vontade. 51. Deus fez homens fortes e poderosos para serem sustentáculos dos fracos. O forte que oprime o fraco é maldito de Deus. Em geral, ele recebe o castigo nessa vida, sem prejuízo
dos reservados ao futuro. Então, esse item, esses últimos itens eu fui conferir no francês e tá lá, então tá tudo lá. Já na primeira edição, de 1862, já aparece esses textos. O que confirma algo que eu já comentei, que há alguns itens aqui que Kardec vai tratar, eles estão bem dessa forma desenvolvidos no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra que a gente está lendo, é de 1862. E o Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864. 2 anos depois. Então a gente já vê que ele já tinha o esqueleto e a ideia de como é que ele ia fazer no Evangelho. Ele já tinha, com muita antecedência, uma visão geral, né, de tudo que ele ia, o caminho que ele ia fazer, como é que ele ia desenvolver. É impressionante. A cabeça de Kardec era um computador, né, ele conseguia ter tudo muito dividido em pastinhas, e numa época que não tinha nenhuma forma de organização que não fosse o papel, né? Claro que hoje já se sabe, o próprio Carlos Sete, né, tem pesquisado sobre isso, que ele era muito inteligente na organização. Ele tinha uma organização dos documentos, dos papéis, dos escritos, muito bem feito. Ele conseguia se achar, mesmo escrevendo muita coisa, né? Imagina, Kardec escreveu muito mais do que 10.000 páginas, isso é muita coisa. Hoje a gente escreve isso mesmo no computador, isso é muita coisa, né? É muito natural um autor que escreve muito, em algum momento ele até esqueceu o que tratou no passado, gerar contradições. Isso é bem, bem comum entre os escritores. E Kardec, numa época que não tinha computador, ele consegue ter uma coerência com tudo que ele escreveu e nunca se perder, né? É uma coisa muito impressionante a capacidade que ele tinha. Então, esses itens estão já na primeira edição de 1862. E como a gente comentou antes, notem que aqui ele faz exatamente sobre o que a gente estava comentando, né? Deus fez os homens fortes e poderosos, né? Então é óbvio que se eu não entendo o que ele está querendo dizer aqui e leva ao pé da letra, né? Alguém poderia dizer assim, mas como assim Deus fez? Não é a própria pessoa que se faz por mérito próprio, mas é que aqui não é isso que ele está querendo dizer, né? Ele quis dizer que as leis funcionam assim. A lei moral exige que seja assim. Como? O forte e o poderoso tem que ajudar o mais fraco. Eu não posso toda vez que o mais forte deliberadamente, conscientemente faz mal para aquele que é mais fraco que ele, e aqui em todos os sentidos, esse é o pior tipo de maldade que tem. Porque quando você faz mal, pelo menos para alguém que está na mesma altura que você, ou pelo menos mais alto que você, é maldade, mas pelo menos não é uma maldade covarde. Agora, quando você faz mal para alguém que é mais fraco que você, veja que é o pior tipo de maldade que existe. É a maneira mais imoral de eu infringir as leis de Deus. Por isso que ele coloca um termo muito forte. É maldito de Deus. Por quê? Porque é o pior tipo de maldade. O pior tipo de maldade é justamente quando a pessoa que tem mais condições faz mal para aquele que tem menos, né? Não, se a gente pensar aí nas situações possíveis do ser humano praticando maldade, é óbvio que essa é a pior. E aqui em todos os sentidos. Então, claro que agora ele vai deixar mais claro nos próximos itens, para que também a gente não tire conclusões equivocadas, né? Não é que não. Isso é importante de falar. Não é que a gente consiga construir uma igualdade absoluta que não haja sempre alguém superior a alguém. Sempre vai haver alguém mais forte, alguém mais fraco, alguém superior, alguém inferior. Isso é próprio da lei. Por quê? Porque como cada um tem livre-arbítrio, cada um usa a sua liberdade de maneira diferente, cada um tem uma individualidade, cada um está numa etapa de progresso, a gente sempre vai ter pessoas abaixo e acima da gente.
Quando essa diferença ela se dá por meios justos, não há nenhum problema que haja essas diferenças. Então, muito cuidado quando a gente vai ler em Kardec sobre igualdade. A igualdade é perante a lei. Significa que Deus dá as mesmas oportunidades para todos. Todos começam igual, simples e ignorantes, e todos vão ter condições de chegar no grau máximo de espírito puro. Agora, claro, conforme o esforço de cada um, uns evoluem mais rápido e outros mais devagar. Então, muito cuidado como a gente vai entender igualdade no Espiritismo. Porque a igualdade no Espiritismo não pode ferir a lei de justiça. Então, todo mundo vai ser igualzinho. Primeiro que isso é impossível, né? Eu não consigo nunca criar uma sociedade totalmente igual. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Mais para frente aqui, nos itens, vai ficar mais claro. Então, não é que o Espiritismo pregue uma igualdade absoluta que não possa haver diferenças. Cuidado com isso. Às vezes as pessoas no meio espírita entendem de maneira equivocada isso. Então, eu sempre vou ter alguém que é mais forte e alguém que é mais fraco. Isso é próprio da própria lei do progresso. Agora, o que Kardec condena não é a diferença entre as pessoas. Ele condena se o mais forte fizer mal para o mais fraco. E claro que também é condenável o mais fraco fazer mal para o mais forte. Muito cuidado também. Se o mais fraco fizer algum tipo de mal para o mais forte, o mais fraco também é punido. É que aqui o que ele está colocando é que a pior situação, o pior tipo de maldade é o mais fraco, é o mais forte fazendo mal para o mais fraco. Mas não significa que se o mais fraco fizer alguma maldade para alguém que é mais forte que ele, em algum sentido, que isso também não seja imoral. Nota por que eu estou fazendo essas reflexões, para que a gente não tire conclusões equivocadas da obra. Então, às vezes, as pessoas leem muito apressadamente e podem tirar algumas conclusões. Mas notem, a ideia geral ela é muito lógica e por isso que ele é muito duro, né? A pessoa que faz o mal, ela transgride a lei de Deus. Ou seja, ela não faz aquilo que Deus quer, ou ela não faz aquilo para qual Deus criou a criatura. Por isso que diz ali, Deus fez os homens, né? Ou seja, a pessoa saiu do objetivo pelo qual Deus queria que a pessoa agisse, que é somente no bem. Deus não nos fez para fazer o mal. É isso que quer dizer o item. Quando a gente faz o mal, a gente está fazendo algo que Deus não quer que a gente faça. Então a gente está indo contra a vontade dele. Agora, lembrando de novo, desculpe eu estar sendo repetitivo, mas isso é importante. Mas é claro que a pior situação possível é essa. Se a gente quando a gente vai estudar ética, moral, a gente pega situações que são. Kardec vai fazer isso várias vezes. Ele vai pegar situações em que um caso é mais comprometedor, infringe mais a lei de Deus que outro, né? Mas não que o outro também não infringe. Então ele coloca. E ele bota que, em geral, a pessoa que faz isso, ela pode sofrer as consequências. Olha, usando sinônimo para a gente entender. Ela pode sofrer as consequências do mal que fez, ou seja, recebe o castigo, já nessa vida. Então, às vezes, isso é muito interessante. O Kardec vai estudar isso no Livro dos Espíritos, vai estudar isso no Evangelho, vai estudar isso no Céu e Inferno, principalmente. E aqui ele está citando. Há casos em que eu pratico mal e eu já sou punido na mesma existência. Eu já sofro a expiação na própria existência. Mas há casos que não. Eu estava lendo, inclusive hoje, eu já vou citar aqui para vocês e já passo para o José. Há um artigo que eu estava lendo hoje na Revista Espírita, eu deixo para quem quiser ler depois como complemento, que é justamente um exemplo disso. Kardec dá exemplo de um homem que, na própria existência, já recebeu castigo pelo mal que ele fez. Então, é um exemplo desses aí. Eu vou citar para vocês, está na revista de 1864, leiam depois. Dezembro de 1864. Deixa eu pegar aqui para ler. E o nome do artigo é
Luiz Henrique, o Trapeiro. Então, dezembro de 64, Luiz Henrique, o Trapeiro. É um homem que ele cometeu o mal quando era jovem e vai pagar na fase vai sofrer as consequências, vai ser castigado na fase de idoso. Então, quem tem curiosidade para entender o que Kardec quer dizer nesse item 51, eu estou citando um exemplo. Agora eu já passo para o José, porque eu já acabei me excedendo aqui, falando muito. É um item bem interessante, né? E ele estava abordando o tema da prece até o item 50, e a partir do 51 ele vai falar exatamente dessa questão da justiça divina com relação à fortuna. No próximo ele vai falar da fortuna, né, no 52. E no 51 ele está falando da questão da força e do poder, né? Então, quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê que essa questão da força e do poder são provas muito grandes, né? E que a pessoa ela pode sucumbir caso faça o mau uso, né? Porque o poder pode ser de várias maneiras, pode ser entendido de várias maneiras na nossa sociedade. A maneira como a gente entende mais comumente é o poder político, né? Então a gente vê que as pessoas que detêm o poder, elas podem influenciar muito fortemente a vida dos outros, seja de forma positiva ou de forma negativa, né? E mesmo não falando só em política, na sociedade existem muitas relações de poder, né? Dentro do trabalho, as pessoas têm certa autoridade dentro da família. Um pai tem autoridade com relação aos seus filhos, ou até mesmo força física, né? Kardec vai falar isso em algum momento. Se não me engano, é na Lei de Igualdade, no Livro dos Espíritos. Ele fala, olha, Deus deu a força física natural aos homens superior às mulheres, porém isso não seria motivo para que o homem abusasse dessa força, né? Então, o Espiritismo eu acho que é muito lúcido nesse sentido, né? Não ignorar que existem diferenças entre os homens, isso é uma coisa muito importante, que o Michel lembrou bem. Às vezes a gente ignora, por vários motivos, a gente ignora que existem diferenças entre os homens. Isso o Espiritismo não vai ignorar, ele vai reconhecer. Bom, sim, existem diferenças. Existem os mais fracos, os mais fortes, os mais poderosos, os menos poderosos. Porém, eu acho que dá para fazer um paralelo com a questão da fortuna, né? No próximo item. Toda a habilidade, toda a capacidade, toda a faculdade que nós temos, ela em última instância, ela foi dada por Deus, porque Deus é quem criou a todos. E se nós temos, evidentemente, como o Michel lembrou, se nós temos o mérito da ação, do desenvolvimento das faculdades, das habilidades, que isso de fato tem o mérito do homem, sem o trabalho ele não vai desenvolver o intelecto, não vai desenvolver a força do corpo, não vai desenvolver a moral e etc. Isso é permitido, é possível por conta das leis criadas por Deus. Então, em última instância, é Deus quem dá essas habilidades e essas capacidades para os homens. Então, o homem deve utilizá-lo bem. Acho que dá para dizer, assim como a questão do próximo item, a fortuna é um depósito, né, cujo possuidor é tão somente o usufrutuário, dá para dizer o mesmo das posições sociais que o homem tem na sociedade. Ele tem uma posição de destaque, uma posição social de destaque numa empresa, no trabalho, na política, dentro de uma comunidade. Um palestrante espírita tem poder, certo? Um líder, um sacerdote, um líder religioso tem poder. Poder no sentido de influenciar a vida das pessoas, influenciar a opinião das pessoas. Então, não esse depósito dessas capacidades, dessas habilidades,
o homem ele precisa fazer bom uso disso, né? E não utilizar, não abusar e não utilizar isso para oprimir o fraco, né? Que muitas vezes o homem cai na tentação da riqueza, por exemplo, que é uma prova muito grande, e o homem acaba se utilizando disso para oprimir o fraco, né? Como o Michel bem lembrou, no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que nós já mencionamos aqui, né, o Bem-aventurados os aflitos, Kardec vai falar sobre as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Ou seja, nós podemos passar por aflições, por provas nessa vida que são adquiridas nesta vida mesmo, não em uma vida anterior, né? Então, é o que está dizendo esse item, que o castigo ele pode vir ainda nesta vida, né? E eu peguei o final da conversa de vocês sobre a questão das palavras, dos termos, né? A gente precisa entender o conceito, não se preocupar com a palavra, né? Se preocupar com o significado, com a ideia que aquela palavra comporta, né? Então, isso realmente é muito importante e a gente precisa lembrar isso o tempo todo para não causar má compreensões, né? Porque as pessoas... a pessoa lê essa frase aqui e acha estranha. O forte que oprime o fraco é maldito de Deus. Como assim maldito de Deus? Aí a pessoa já vai entender essa frase segundo as próprias ideias que ela tem na cabeça dela. Ela vai imaginar Deus jogando a pessoa no inferno e o diabo com o tridente, sabe? E, enfim, não é essa a ideia, né? A gente precisa entender o conceito. Castigo, como é que o Espiritismo entende o castigo, como que é a punição. Aí tem lá toda a explicação de Kardec nas obras, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, enfim. Nunca é demais lembrar essa questão da confusão aí dos termos, das palavras com os conceitos, certo? Bom, se quiserem comentar, Eric, Michel, fiquem à vontade. O Michel tá com companhia aí atrás do cachorrinho, estava assistindo, acompanhando o estudo também, né? Vai se espiritualizar. Ele sabe mais de Kardec do que metade dos espíritas que eu conheço. Pode mandar as perguntas aí, Eric, se tiver. Enfim, eu só queria falar realmente dos termos, essa questão, né? Por que se fala isso, né? O espiritismo ele não é deísta no sentido assim, Deus criou as leis e deixou, né? Deus intervém, mas intervém através das suas leis, né? Então, quando fala isso, né, que são as leis de Deus, né? Mas Deus foi o criador dessas leis, né? Então, você tem que entender o termo no sentido próprio da ciência, né? Não pegar o sentido do dicionário, enfim. E outra questão interessante aí é a questão muitas vezes a pessoa já recebe a expiação já nessa vida, né? Então, realmente tem a ver com aquele trecho do Evangelho das causas anteriores e atuais, que muitas vezes a maioria são atuais, né? Muitas vezes são atuais, não vem de vidas passadas. E essa questão da riqueza, né? Então, a riqueza é realmente quando fala da desigualdade, né? O espiritismo não propõe nenhuma ideia de igualdade material. Na verdade, ele combate essa ideia, né? Ele diz, né? Vai sempre haver quem está acima e quem está embaixo, né? Mas a questão é como isso se dá, né? Não de maneira opressiva, mas de maneira cooperativa, né? E a verdadeira igualdade que ele propõe é no sentido da igualdade do ponto de vista da reencarnação, né? Todos somos criados simples e ignorantes e vamos chegar ao estado do espírito puro, mas não a igualdade material, né, nessa vida. E aí nos itens realmente posteriores vai falar da riqueza, da pobreza, qual prova seria mais difícil, mas a gente vai entrar depois. Tem aqui algumas perguntas que têm a ver
com quem a gente estava falando. Primeiro, o Anthony. Ele pergunta aqui: não seria interessante, tentando agora, descartar a Bíblia? Acho que ele está fazendo essa pergunta por causa dos nossos comentários sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu comentei aquela hora também do estudo que Kardec faz na Gênese da Gênese de Moisés, né? Veja, mas eu não entendo o que mudaria descartar. A questão não é descartar ou não descartar. Nenhuma obra, é a mesma ideia, nenhuma obra eu preciso queimar, jogar fora, deixar. O problema é o entendimento, eu preciso entender o que aquela obra quis dizer. Eu sempre leio as coisas baseado em alguma coisa, percebe? Eu tenho que entender o que o autor quis dizer. E, por exemplo, a Bíblia, que é um livro muito complexo na sua construção, na história. No caso do Espiritismo, ele usa a sua própria ciência, a sua teoria, as suas premissas para interpretar, percebe? E da mesma maneira o Espiritismo vai interpretar outras obras, outros momentos históricos. Então a questão não é a obra, o livro em si. Não, é a mesma coisa, mas há pessoas que abusam. Aí porque algo pode sofrer abuso, a gente vai acabar com aquele algo. Bom, então a gente tem que jogar fora as obras de Kardec. Se a gente tem que jogar fora algo porque algo sofreu abuso, bom, então a gente tem que jogar fora Kardec, a gente tem que jogar fora a Bíblia, mas a gente tem que jogar fora a medicina, a gente tem que jogar fora tudo, porque tudo pode sofrer interpretação equivocada e abuso. Então, por isso que a questão não é essa, é Anthony, né? Acho que é Anthony que se diz. A questão não é descartar ou não descartar, a questão é saber entender da maneira correta. Por exemplo, no caso do Espiritismo, há partes da Bíblia que o Espiritismo trata, mas também não é de todas as partes. Percebe? Há partes que o Espiritismo nem tem o que falar. Entendeu? Que nem o Evangelho. Quando Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz isso. É curioso que às vezes a gente está falando as coisas, as pessoas pensam que a gente está inventando, né? Abram lá o Evangelho segundo o Espiritismo. No item 1 da introdução do Evangelho, ele sabe qual é o nome do item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo? Objetivo desta obra. Então, Kardec escreveu, parece uma coisa meio eu dou risada porque parece uma coisa meio maluca, né? O movimento espírita, ele vive uma polêmica centenária de coisas que Kardec respondeu. Isso é muito curioso. O movimento espírita vive brigas e discussões centenárias de algo que Kardec respondeu. Que é só ler, tá lá. Não é uma coisa que eu vou ler e eu vou ter uma interpretação. Não, tá lá, é claro. Ele escreveu o objetivo dessa obra e ele explica por que ele está escrevendo o Evangelho, como que ele está escrevendo. Ele chega a dizer as partes que do Evangelho que o Espiritismo vai tratar e quais não. A mesma coisa a Gênese. A Gênese, que a gente por economia fala a Gênese, né? Mas a Gênese, na verdade, o nome é a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Então, Kardec analisa 3 coisas nessa obra: a Gênese, os milagres e as predições. Aí, nessa obra, ele analisa lá os chamados milagres do Cristo. Aí ele faz uma interpretação com a ciência espírita, com a ideia dos fluidos. Tá lá, basta ler. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega a parte moral, ele não trata dos milagres. Mas tá muito claro, ele explica. O no céu e o inferno é o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Aí ele explica. Mas Kardec fala Deus porque Deus quis, Deus faz, malditos de Deus. Como é que eu vou interpretar isso? Deve ser uma coisa difícil. Tem um capítulo na Gênese que o nome é Deus. Percebe? Tá lá. Aí no capítulo de Deus, adivinha sobre o que ele trata? Deus. Aí ele explica qual é a visão do Espiritismo sobre Deus. Mas o perispírito é muito complicado. Cada um diz uma coisa. Aí tem lá um artigo, um capítulo itens do Livro dos Espíritos que se chama o perispírito. Então, percebe? Às vezes as pessoas tratam no movimento espírita, e isso é por gosto, tá?
Mas as pessoas tratam as discussões do movimento espírita como se fosse algo difícil de resolver, complexo. Da mesma forma que é difícil de resolver as discussões sobre a Bíblia, que foi escrito de uma linguagem muito antiga, que a gente não tem acesso aos originais, é uma coisa muito complicada, a Bíblia. O movimento espírita trata as obras de Kardec como a Bíblia. Mas a obra de Kardec é moderna, é contemporânea, é atual, foi escrito há menos de 200 anos. A gente tem acesso a elas, inclusive no original, e cada termo Kardec explica o significado, e ele ainda é didático nos assuntos. Kardec é claro. Por exemplo, Kardec diz lá, não há órgãos no perispírito. Tem várias frases que Kardec diz, não há órgãos no perispírito. Tem como eu interpretar essa frase de alguma outra maneira? Ele disse, não há órgãos no perispírito. Ah, mas o espírito disse que tinha pulmão. Não há órgãos no perispírito. Ah, mas o espírito disse que tinha cérebro. O espírito disse que tinha coração, que tinha útero. Não há órgãos no perispírito. É a gente que lê e não quer aceitar o que Kardec está falando. Mas não é que Kardec é complicado e é difícil. É só ler e a gente levar a sério o que ele está falando. Percebe? Então há um mito no movimento espírita de que é complicado achar a verdade no espiritismo. Mas isso é um mito de propósito. Para a pessoa, para dar a impressão que é difícil, daí aquela tese, aquele livrinho que a pessoa escreveu, fica valendo, né? Quando eu digo que está solucionado, está solucionado. Então a pessoa ela não quer sair da estante e ela fica dizendo que é complicado, mas basta tu ler Kardec. E é muito claro esses termos, né? É que a gente que é teimoso. Ou a gente não lê, ou a gente lê ele dizendo, como eu citei o exemplo, não há órgãos. Ah, mas não há órgãos. Ponto. Então é mais simples do que parece. Me parece que é muito mais um comportamento equivocado nosso do que falta de clareza. É a impressão que eu tenho cada vez que eu estudo mais, né? De novo falei demais, desculpa. Eu tava com saudade de falar aqui com vocês, que é um ambiente que eu me sinto bem, à vontade, e eu tô me empolgando. Mas eu passo para vocês. Fala aí, Michel, fica à vontade. Não, eu acho que com relação a essa pergunta, o Michel respondeu bem, mas eu gostaria de comentar o seguinte. A pergunta ela tem uma premissa embutida que é: alguma vez o Espiritismo adotou a Bíblia? Isso não é verdade. Em nenhum momento Kardec adota a Bíblia como uma obra espírita. Isso não aconteceu. Se tivesse acontecido, aí faria sentido perguntar: e agora? A gente deve descartar a Bíblia? O Espiritismo não deve descartar a Bíblia nem adotá-la. Simplesmente ele não. A Bíblia é um conjunto de mais de 60 livros diferentes, escrita por autores diferentes, em épocas diferentes. Cada religião toma uma parte da Bíblia. Os judeus utilizam o Antigo Testamento, a Torá, né, que tem o Gênesis, Deuteronômio, o Levítico, aqueles livros lá, Números. Aí o catolicismo utiliza a Bíblia como um todo, o protestantismo também. Mas veja, são opções teológicas dessas religiões que o Espiritismo respeita. Por que é que o Espiritismo, que Kardec vai comentar, vai analisar os 4 evangelhos, os evangelhos aí, João, Marcos, Mateus e... estou esquecendo o outro, Lucas. Porque o Espiritismo partiu dos fenômenos, ele é uma ciência, ele partiu da observação dos fenômenos, ele compreendeu a lei que rege esses fenômenos. Que fenômenos são esses? As manifestações espíritas. Ele compreendeu, explicou como os espíritos se relacionam com os homens. Explicando isso, ele compreendeu, ele percebeu que existem diferentes ordens de espíritos. Os espíritos não são todos iguais. Alguns têm conhecimentos e moralidade diferentes. Percebeu-se que existe um tipo de espírito puro,
que teria as características de Jesus, sendo um espírito puro, ele teria que defender uma moral que coincide com a lei divina. Quando observou-se essa moral, reconheceu-se que é a mesma moral defendida nos evangelhos da Bíblia. Então percebe que é todo um caminho partindo da observação dos fenômenos, construindo a ciência espírita, construindo uma teoria científica que explica a relação dos homens com os espíritos. Esses espíritos têm uma certa moralidade, existe uma certa justiça que vai julgar os espíritos depois da morte segundo as suas ações em vida, vai julgar segundo um critério, segundo uma moral. E percebeu-se que essa moral coincide com a moral proposta por Cristo no Novo Testamento. Ela coincide. E aí Kardec falou, bom, então faz todo sentido eu analisar os evangelhos do Novo Testamento do ponto de vista espírita, com os conhecimentos espíritas. Então ele vai utilizar os evangelhos do Novo Testamento apenas na medida em que eles digam respeito a algo da moral espírita que interesse ao espiritismo, ou a outros fenômenos que toquem na ciência espírita, por exemplo, a questão da mediunidade, ou questão da reencarnação, ou qualquer conceito espírita que tiver qualquer conceito presente na Bíblia que tiver relação com conceitos espíritas, é lícito fazer uma interpretação desses conceitos. Da mesma maneira que você pode utilizar os conhecimentos de qualquer ciência para fazer uma interpretação da Bíblia ou tentar dar uma opinião dessa ciência sobre algum fato narrado na Bíblia. Sei lá, eu não veria problema em um químico tentar dar uma explicação sobre o fato de Jesus ter transformado a água em vinho, por exemplo. É um fato narrado na Bíblia. E mesmo que o químico vá negar que isso seja possível, ele já está dialogando com esse fato narrado na Bíblia. Um fato histórico narrado na Bíblia. Aí o que o químico vai dizer? Olha, não é possível, porque a água, segundo as leis químicas, não pode se transformar em vinho. Ou ele vai dizer, seria possível, em dadas condições, em tal temperatura, sei lá. Ele está fazendo uma análise, não há problema nenhum nisso. Ou as águas abriram, aí chamam um geógrafo, chamam um oceanógrafo, chamam um físico, um meteorologista, para tentar dar uma explicação, como que a água pode abrir. Aí os caras vão estudar a história também, que é outra ciência. Não, é porque teve uma grande seca naquele período, e aí de repente veio eu estou só supondo aqui, tá, gente? De repente veio um momento de chuva, e aí o negócio secou, abriu. Você vai usar conceitos de uma ciência para tentar explicar fatos narrados na Bíblia. É a mesma coisa com o Espiritismo. Com a diferença de que, como o Espiritismo trata dos espíritos e dos homens, as consequências filosóficas do Espiritismo são morais também. Então você tem uma doutrina moral ali. Coisa que você não tem com essas outras ciências que eu mencionei. Mas não tem por conta do objeto específico de cada uma. O objeto específico da química são os elementos, da física é a natureza da matéria, o movimento dos corpos, e do espiritismo é os espíritos e suas relações com os homens. Então é evidente que se o espiritismo trata da alma, o homem vai morrer, a alma sobrevive. É evidente que a consequência filosófica dessa ciência vai ter uma parte moral, não tem como. Isso é evidente. Então, eu acho que seria mais ou menos isso, assim, o espiritismo ele não teria que descartar a Bíblia nem adotá-la, porque não faria sentido. Imagina uma ciência adotar a Bíblia, como seria isso? Em que sentido adotar? Em que sentido descartar? Não acho que não faria muito sentido, a não ser naqueles momentos, naquelas partes em que ele tem alguma relação com o espiritismo.
a própria questão da obra Gênesis, Kardec vai falar das predições, etc. É você tentar usar conceitos espíritas para fazer uma interpretação ali de trechos que possam haver na Bíblia, certo? Eu acho que é o que já foi dito, né? O Espiritismo não adota a Bíblia como livro fundamental, muito menos como livro sagrado, né? O que ele faz é analisar a Bíblia sobre a ótica do Espiritismo como um geólogo poderia, como foi dito, né? Não tem aí várias vezes geólogos analisando a Bíblia no sentido de analisar a Gênesis, a questão do dilúvio, então é a mesma coisa, né? Não é que adotou a Bíblia, enfim. Tem aqui outras perguntas. A Mônica fala sobre a questão do mal, né? Que tem a ver com o nosso estado ainda de mundo de provas e expiações. Aqui o Alex pergunta sobre a questão dos alimentos no mundo espiritual. Que a gente sabe que, como a gente fala, não tem órgãos no perispírito, então não tem necessidades físicas. Você tem só espíritos ainda em perturbação, né? Ou seja, pegados à matéria, com o psicológico ainda apegado ao mundo material, mas não é algo que tem a ver com órgãos no perispírito. Enfim, vocês querem comentar mais alguma dessas perguntas? Eu acho que a gente poderia salvá-las para responder no próximo estudo, né? Porque a gente já está aí com 1h07. Cada uma delas a gente levaria um tempo, né? Então a gente pode pegar, não sei o que vocês acham, e responder no estudo da semana que vem. São ótimas perguntas, né? A questão mesmo é do tempo. Pode ser para mim, concordo. A gente promete. E vocês mesmo, no próximo estudo, já façam já a pergunta de início para a gente também lembrar. Bom, da minha parte, eu quero agradecer ao Eric, agradecer ao José e a todos que participaram. Para mim é sempre muito bom estar aqui, né? Agora, eu tenho também o estudo de segunda com, com o nosso amigo Lauro também. São os amigos que eu gosto de estudar, né? Vocês, o Lauro. Então, a gente está estudando o Livro dos Espíritos. Quem não tiver outros afazeres, outros estudos, não quero tirar a audiência de ninguém ou puxar, mas quem puder estiver livre também pode participar. Às 8 horas, o estudo do Livro dos Espíritos toda segunda, né? Então, agradecer a vocês, pedir que, né, curtam, compartilhem, continuem estudando, mandando questões. E até a próxima quarta, né? Uma boa noite a todos. Bom, vou dando meu boa noite também. Quarta-feira que vem, como foi combinado, a gente responde as perguntas. Se puderem enviar novamente, como o Michel mencionou, já ajuda logo de começo, né? A gente já responde. É isso, mais um excelente estudo. Boa sorte, Michel e Laura, no estudo do Livro dos Espíritos. Vai ser uma baita empreitada. O Lauro também é um cara muito estudioso. Já participei de estudo com ele, é um amigo também. Embora a gente se conheça só online, né? Só à distância. Mas é sempre bom estudar com os amigos. É isso, ficamos por aqui. Um grande abraço, até semana que vem. Então, pessoal, curta, compartilhe, se inscreva. Muito obrigado mesmo, né? E nos vemos na próxima semana, né? Acompanhe também lá o estudo do Lauro com o Michel segunda. E é isso. Até a próxima.